Ok, voltamos aqui. Só um pequeno break para a gente quebrar o vídeo, mais fácil. Apesar de não deu muito tempo, né? Eu achei que tinha bastante tempo. Eu preciso me policiar porque depois fica difícil. Eu não sei o que acontece, que complica um pouco. Mas deixa eu colocar um time aqui. Eu acho que não muito mais do que 20 minutos, né? Esse vídeo aqui. Vamos ver. Gente, então vamos lá. NR1. NR1 é uma norma que. Eu acho que NR1 é a norma. Olha, se eu falar que é a norma mais importante, eu estou sendo exagerado. Né? Eu acho que não. Mas é uma norma extremamente importante, absurdamente importante. Ela fala sobre as disposições gerais, fala da obrigatoriedade de a aplicação e a obrigatoriedade de cumprimento das normas regulamentadoras. Ela vai falar sobre ordem de serviços, que todo trabalhador tem o direito de saber quais são os riscos que ele vai ser submetido, a empresa tem o dever de providenciar o treinamento, a capacitação, enfim. Nós vamos ver a NR1, eu acho que é a próxima aula, e mas fundamentalmente eu vejo assim que ela é uma norma extremamente importante. A NR2 é uma norma, coisa. A NR2 é uma norma que ela perdeu a sua função no ano passado. Nas revisões que o presidente Bolsonaro pediu para fazer, eles optaram por revogar essa norma. Então eu acho que é besteira a gente perder tempo com essa norma. Mas assim, não vamos achar que é uma coisa assim, nossa, o que é essa inspeção interna? Era uma norma que previa que toda empresa, antes de começar a funcionar, ela precisava pedir uma fiscalização, ela precisava uma inspeção, se ela estava de acordo com o segurança do trabalho, se a empresa era segura, relativamente segura para poder começar a operar. E isso foi embargado, essa norma, né? Aí muitos podem pensar, nossa, então piorou. Não, gente, não piorou. Ela nunca foi cumprida, nunca. Não tinha fiscalização suficiente para isso. Então as empresas elas nascem, crescem e morrem e não tem fiscal para fazer isso. A fiscalização é pequena. A demanda, a fiscalização do Ministério do Trabalho que existe, aliás, da Secretaria de Trabalho que existe, é uma fiscalização por demanda, ou por evento, aconteceu um evento crítico, um acidente grave, ou por denúncia. Eles não têm condição nenhuma de fazer isso. Então eu não fazia. Né? Eu nunca, as empresas que eu trabalhei, participei, nunca vi alguma coisa. E teve uma vez que eu chamei, tivemos uma palestra com o chefe dos auditores na época do Ministério do Trabalho, e foi perguntada a questão da NR2, ele falou que não tem como, não tem o que fazer, não tinha fiscalização, não tinha fiscal para fazer isso. A NR3 fala um pouco sobre embargo, interdição, né, sobre embargar uma obra, interditar uma máquina, as condições, quando é que pode se fazer embargo, interdição, né? Lógico, não é muito comum a gente escutar embargo, interdição em máquinas e equipamentos, em obras, por questões de segurança do trabalho. Né? O mais comum, na realidade, é acontecer a interdição, o embargo. O embargo até acontece, mas a interdição é mais comum por questões sanitárias. Tal. Que nem agora, recentemente teve uma reportagem falando sobre interdição, né? De comércio. Então, por exemplo, foi decretado o prefeito Jonas Donizete, a partir de hoje, ele ditou uma medida onde proibiu que se abra alguns comércios na cidade de Campinas, e amanhã o governador João Dória também decretou a nível estadual. Bom, e o que acontece se uma pessoa fraudar ou burlar essa medida de proibição de abertura? Ele vai ser autuado, ele vai ser notificado, ele vai ser multado, correndo o risco de ter o seu negócio interditado. Né?
na realidade as penalidades vão aumentando, né? Então pode ser interditado. Na verdade vai ser interditado, por isso se abriu vai interditar. E se ele furar a interdição, no caso, eu não lembro se foi o governador João Dória ou foi o prefeito Jonas Donizete, um deles, falou que se burlar a interdição, a autorização, o alvará vai ser cassado, né? Então, para vocês terem uma ideia. Seria mais ou menos a mesma coisa, só que em relação à segurança do trabalho, tá? NR4 é uma norma que trata sobre o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Então a NR4, o SESMIT, ele basicamente define a atribuição do SESMIT e também a composição do SESMIT. Nessa norma NR4 é onde vai ser dimensionado a quantidade de técnico de segurança do trabalho que uma empresa tem que ter, a quantidade de engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, entre outros, tá? A NR5 é a CIPA, essa aqui é a CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Essa é uma norma onde vai também definir as atribuições da CIPA, as responsabilidades, o processo eleitoral, o processo de escolha, as responsabilidades do empregador, enfim, para a composição e operação, digamos assim, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. A NR6 é uma norma que trata sobre equipamentos de proteção individual, EPIs. Aqui ela vai tratar sobre os diversos tipos de EPI. Ela não é muito específica para falar sobre cada um dos EPIs, não é bem isso. Ela dá uma visão geral. Mas ela estabelece algumas obrigatoriedades, como por exemplo o certificado de aprovação que os EPIs têm que ter e outras coisas assim, outras características, ok? A NR7 é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. É uma norma que trata sobre basicamente a preventiva que as empresas e organizações têm que fazer em relação aos seus funcionários. Então, assim, no PCMSO tem algumas coisas típicas, né, que é a questão da definição de alguns exames, exame admissional, exame demissional, exame de troca de função, periódico, etc, etc. Né? Se você trabalha, certamente você fez um exame médico para poder começar o seu trabalho. E se você já teve o desgosto de ser demitido, ou a alegria de pedir demissão, sei lá, não sei, você também já teve a oportunidade de conhecer o que é um exame demissional. Estou correto? Muito bom. A NR8 vai tratar sobre edificações, sobre como tem que ser o prédio, a estrutura física, né? É uma norma pequena, mas ela vai dar um overview de como tem que ser a altura da laje, como o piso, essas coisas assim, para dar um certo conforto e também não colocar em risco a integridade do trabalhador. A NR9 trabalha sobre os programas de prevenção de riscos ambientais, é o PPRA. O PPRA na realidade é um laudo, não é laudo, mas é um programa, na realidade como que eu posso explicar para vocês? Pode ser uma planilha, mas normalmente é um caderno grande até, onde ali vai ter todo o levantamento, pode ter todos os levantamentos de risco da empresa, não são todos os riscos, só os riscos físicos, os químicos e os ergonômicos e os biológicos, ok? Então levanta esses riscos aí e faz um plano de ação. Acho que a melhor palavra é isso aí. A NR9 na realidade é um plano de ação para neutralização e minimização dos riscos de acidente que uma empresa pode possuir, de acidente e doença. A NR10 ela trata sobre segurança com serviços em eletricidade. Então é uma norma bastante aplicada para eletricistas, em todas as empresas e também nas empresas nas concessionárias de energia também, através dos eletricitários. Mas enfim, é uma norma que trata sobre serviços, segurança e serviços com eletricidade.
NR11 é uma norma que trabalha sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Então a NR11 vai definir coisas básicas, como por exemplo a distância entre prateleira de estoque e parede, e vai definir alguma coisa sobre uso de empilhadeira, sobre elevadores, sobre guindastes. Essa norma, tudo que se trata em relação a transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais é tratado na NR11. Não é uma norma muito grande, ela é até relativamente pequena. Ela não, como eu não sei se eu falei para vocês, as normas regulamentadoras não são normas técnicas. Norma técnica, para isso tem a ABNT. As normas ABNT, as NBRs e as NBs, normas brasileiras registradas e a não registrada, essas normas são normas técnicas oficiais. É muito comum uma norma técnica oficial ela dar suporte a uma norma regulamentadora. A norma regulamentadora não define como fazer, mas ela estipula algumas premissas. E as normas técnicas, elas vão dar os detalhamentos de como fazer, né, os critérios. Essa é a ideia. Só que a norma técnica, nem todas têm força de lei, para falar a verdade, elas não têm. Mas a norma regulamentadora tem, porque ela é amparada pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Então é assim, gente, a CLT chama as normas regulamentadoras e as normas regulamentadoras chamam algumas normas técnicas da ABNT. Algumas, não todas. NR12 trata sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Essa é uma norma pesada, difícil, bastante grande, complexa, que nós vamos estar vendo, mas assim são exigências que se faz para que os equipamentos se tornem mais seguros para serem operados, né, ser trabalhados. A NR13 trabalha reversa sobre caldeiras, vasos de pressão e tubulações. Essas caldeiras são todos os tipos de caldeira, mas o dominante são as caldeiras a vapor, caldeira que produz vapor d'água. Mas também os tanques pressurizados estão aí, e as tubulações pressurizadas também estão aqui, né? A NR14 é uma norma ridícula, de tão pequena, uma norma que não dá uma folha, fala sobre fornos e fala muito pouco sobre forno. Eu acho que assim, não que tenha necessidade, né? Os casos de acidentes com fornos não são tão tão comum assim, né? Mas podia ser um pouquinho mais. Realmente ela é bem pouco. A gente vai ler essa norma, vai ser muito rápido. Veja, todas essas normas, ou não todas, mas a grande maioria dessas normas, nós vamos trabalhar, gente, tá? Ao longo desse próximo ano e meio e mais esse resto de ano que nós temos aqui, vamos trabalhar a norma. Se a gente continuasse nessa modalidade EAD, daria para ver todas as normas com tranquilidade. Mas quando chega a ser aula presencial, aí não tem como, né? Porque o rendimento da aula ela perde bastante, né? Então, ainda mais essas aulas picadinhas, que nem era a nossa, né? De 40 minutos um dia, mais 40 minutos no outro dia. Aí fica difícil. Mas assim, nessa modalidade EAD, pelo menos agora, a gente vai conseguir dar uma cavalgada aqui em relação a conteúdo, né? Mas vamos com prudência, né, para não ficar uma coisa tão extensa. A NR15, uma norma maravilhosa, trata sobre insalubridade, atividades e operações insalubres. Vamos entender o seguinte: insalubridade é o que faz mal à saúde. Isso é insalubridade, ok? Então faz mal à saúde, é insalubridade. De outra forma, a NR16 trata sobre periculosidade, atividades e operações perigosas. Essa é que coloca em risco a vida. Então, não que insalubridade não coloque em risco a vida também, até coloca, mas não na forma da periculosidade, bem diferente. A insalubridade causa doença. Essa doença pode, eventualmente, culminar no óbito da pessoa. Agora, a periculosidade não, é direto, é óbito mesmo, tá? Então, a diferença entre um e outro, basicamente é isso, e nós vamos estar vendo essas normas aí.
NR17 eu não vou trabalhar com vocês, porque vocês têm uma aula, um curso, uma disciplina, não sei, não lembro exatamente quanto tempo, com o Bocato, sobre ergonomia. Então, ergonomia, vocês têm uma disciplina de ergonomia, eu não vejo sentido de trabalhar em NR17. Então, o que vocês podem, pode fazer é uma leitura da NR17, né? Mas eu acho desnecessário, visto que tem uma disciplina exclusiva para NR17. NR18, nós vimos lá que já tem uma norma nova para o ano que vem, né? Uma 18 nova. Ela trata sobre condições e meio ambiente do trabalho para a indústria de construção. Gente, o único problema, quer dizer, não é problema, mas o único ponto assim que eu preciso passar para vocês é o seguinte: o magistrado ele entende que, assim, apesar de ser uma norma da indústria de construção civil, não, da indústria da construção, ele entende o seguinte: se uma coisa é obrigado para um trabalhador, ela também é obrigada para o outro, mesmo que seja de atividade diferente, né? Ou se é direito de um, ela é direito do outro também. Então, assim, tem coisas que a gente tem que estar antenado em todas as normas, porque ela pode não estar falando em uma norma qualquer, mas está sendo tratado em outra norma específica, uma outra norma que não é exatamente daquele ramo de atividade. Por exemplo, pode ser que numa norma lá de saúde trate um assunto que uma empresa farmacêutica ou uma empresa de alimento tenha que seguir em função lá de alguma coisa que ele vai ter que fazer, tá? E então a gente sabe o seguinte: olha, não são normas exclusivas, mas elas são voltadas para aquelas condições. Então essa norma ela é voltada para a questão da construção. Então eu não tenho que me preocupar? De jeito nenhum, eu tenho que me preocupar sim. Tá? E por muito tempo a NR18 foi muito importante em todas as empresas. Por exemplo, até antes de ter a trabalho à altura, segurança de trabalho à altura, era aplicado o NR18 para todas as empresas. Agora tem o NR35 que é trabalho à altura, então eu já não tenho mais que me preocupar muito com o NR18, que tem uma norma regulamentadora que trata sobre a questão do trabalho à altura, né? Então é por isso que a gente considera, assim, no estudo das normas regulamentadoras, nós temos que avaliar, temos que considerar todas as normas, independente da origem, tá? Ou da aplicação a princípio dela. Então, essa é a ideia, tá? NR19, ela trata sobre explosivos, é uma norma específica também, para trabalhar sobre explosivo, ela dá as condições de trabalho, armazenagem, de produção, e etc, etc. Uma curiosidade aqui em Campinas, por exemplo, nós não temos assim um viés na área de explosivos, né? Nós realmente não temos. E existe uma proibição inicial da fabricação de explosivo em Campinas, não é possível produzir, não é possível comercializar, né? E recentemente foi aprovado uma lei que é proibido usar. Lógico, depende na realidade o que foi proibido, na realidade está mais para fogos de artifícios, né? Então veja, olha só que interessante. Campinas não pode, não sei se vocês sabem, não pode usar fogos de artifício. Eu não sei qual é a penalidade quem descumprir essa legislação, né? Mas é uma norma regulamentadora bastante interessante. Por outro lado, nós já tivemos o uso nós já tivemos o uso de explosivo recentemente nas obras de ampliação da Dom Pedro, né? E a NR20, eu vou dar uma paradinha aqui, vou só falar da NR20 e vou dar uma cortada no vídeo para não ficar muito extenso. A NR20 ela trata sobre segurança e saúde do trabalho com inflamáveis, com combustíveis inflamáveis. Aí tem uma diferença, o que é combustível, o que é inflamável, ela cita lá. É uma aplicação mais comum para a gente aqui na região do que explosivos, né? Porque combustíveis inflamáveis é difícil uma empresa que não tenha, uma organização que não tenha, né? Não é só posto de gasolina, posto de gasolina também, mas não é só ele, né? Uma empresa, assim, a empresa que você imaginar, principalmente as maiores, vai ter combustíveis inflamáveis, né? Com certeza, tá?
Então ela vai dar algumas características como distanciamento, capacidade máxima de armazenagem, e procedimento de segurança e outras coisas mais. Gente, eu vou dar uma paradinha nesse vídeo e eu volto na sequência com o terceiro vídeo desse conteúdo.